E da frente, pelo menos. Aumenta o ar. Agora sim. Justamente também, por favor. Vira aí, André. Dá uma calibrada. Aí, agora tá. Bom, na aula passada a gente viu a classe quadrado, não é isso? Isso ainda não é suficiente para fazer o programa funcionar, certo? O que a gente precisa ter? Bom, eu vim lá, tenho o projeto quadrado, aqui tem um monte de coisa que nós vamos tirar, não é isso que a gente precisa. E nós vamos criar então outra unit, uma nova unidade, que vai ser para a gente a classe, vamos chamar ela de interfaces, que é o termo que o livro utiliza, né? Diego. Vai sempre dar essa interface. Sempre. Ou outra interseção. Sim. Porque daí o que acontece? Dessa maneira, embora a gente não esteja utilizando a interface gráfica, o que acontece é que a gente vai fazer tudo usando a interface console. Aí depois, nós vamos simplesmente, no quarto período, a gente vai trocar só a interface e nós vamos manter todo o resto que já tinha. Certo? Formato de desenvolvimento estruturado, geralmente você desenvolve o código do programa junto com o formulário. Só que nesse formato de você fazer ele todo dentro do formulário, o que ocorre? Caso você precise, vamos dizer assim, nós estamos fazendo o Lazarus aqui para Windows. Aí eu quero implementar o mesmo programa para Linux, por exemplo. O que ocorre? Se eu fizer todo o formulário, com todo o código dentro do formulário, o formulário para Windows é diferente do formulário para Linux. As bibliotecas são diferentes. Então o que vai acontecer? Eu não vou poder aproveitar, vou ter que reescrever tudo de novo. Nesse formato, o que ocorre? Vamos supor assim, nós estamos fazendo a interface toda ela no console. Aí no próximo período a gente vai fazer a interface gráfica no Windows. Eu só faço os formulários e faço a chamada às classes que eu vou estar utilizando. Dessa maneira o que ocorre? Se eu quiser criar para Linux ou para Windows, não importa. Eu só vou criar os formulários. E o restante eu mantenho como já está. Tá? Da mesma forma, pode ser feita se, vamos supor, nós vamos mexer com um banco de dados usando o Firebird. Mas porventura alguém quer usar o Postgres como banco. Quer trocar o banco, ou quer usar o MySQL, quer usar outro banco em vez de ser o Firebird. Aí o que acontece? Ele só vai trabalhar com a última camada, que é a camada que vai estar fazendo persistência no banco. As outras partes ele vai poder permanecer naquilo que ele já tem. Pode manter o formulário, pode manter tudo, só vai trocar a parte que vai trabalhar com a parte do banco. Dessa maneira você permite que você possa trocar partes como se fosse o carro, por exemplo. O chassi do Gol é o mesmo da Saveiro. Aí você só troca a lataria de cima, que vai encaixar, certo? O restante vai ficar igual. Você vai usar o mesmo motor, mesma caixa de câmbio, vai usar todo o restante igual. É a mesma ideia que foi colocada no princípio de orientação a objeto. Eu posso simplesmente trocar a interface e o resto permanece igual. Eu posso trocar só o motor e o resto permanece igual. Certo? Essa que é a ideia da orientação a objeto, né? E esse formato é o formato que o mercado de trabalho tem exigido. Saibam trabalhar orientado a objeto. Por quê? Porque daí ele pode trabalhar com a equipe, como eu coloquei na aula passada. Tem um padrão a ser seguido. Vai usar esse padrão? Nós vamos usar esse padrão. Porque a hora que vocês forem trabalhar numa empresa, eles querem que a pessoa saiba trabalhar dentro do padrão. Não é que ela coloca o padrão dela. Se cada profissional que for trabalhar numa empresa para mexer com um projeto, cada um quiser colocar o seu padrão, depois de umas 3, 4 pessoas que trabalharam no mesmo projeto, ninguém se entende mais. Esse que é o problema, certo? Aí vira uma grande, o que a gente pode dizer? Um grande elefante branco, certo? Uma coisa que fica complicado, muito caro de dar manutenção, muito difícil de você fazer ele funcionar. E quem vai tocar, o grande problema está na manutenção. Você demora muito tempo para fazer manutenção de um projeto. Se eles seguirem um padrão, aí a coisa fica mais fácil. Certo? Esse que é o princípio de usar a orientação a objeto. Beleza? Bom, então o que é que teria? Nós teríamos, como é que a gente tinha lá? Para definir o nome da classe, como é que fazia? Como é que coloca? Oi? Type. Vamos chamar de interfaces igual a class. Observe que interface
interface aqui é palavra reservada. Eu coloquei o S a mais aqui. Certo? Aí eu tenho o que aqui? Python Cloud. Então, private, protected, public. Bom, essa classe interfaces aqui, ela vai ser uma classe que basicamente nós não vamos ter objetos, certo? Nós vamos passar a ter objetos nela quando a gente for trabalhar com a interface gráfica. Ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Eu vou ter um constructor, crie objeto, tem um destructor, destrua-se, e eu vou ter, vamos dizer assim, no caso do nosso programa do quadrado, eu vou ter uma... Eu vou usar os nomes que o livro utiliza, tá? Ele chama peça dados lado, onde eu vou passar como parâmetro eu vou ter vou colocar como amostra resultados, tá? Real. Okay? E aqui eu venho, implementation, constructor, interfaces, crie objeto, destructor, interfaces, destrua-se. Vou colocar primeiro os nomes, depois a gente implementa o que vai ter. Considere observe que a assinatura do método tem que ser compatível. O que é a assinatura do método? A assinatura do método é o nome do método. Então, cria objeto tem que ser exatamente igual. Eu tenho que ter na mesma sequência e os mesmos nomes. Constructor. Eu não vou ter implementação, porque eu não tenho nenhum atributo aqui colocado, mas eu tenho que ter constructor, tenho que ter destructor, tá? Bom, aqui o que vai acontecer? Basicamente, como é aqui que eu tenho acesso com a tela, então é aqui que eu vou colocar os reads e writes, tá? Então eu vou ter o que aqui? Como é que é? Ali no interface, essa
Veja bem, ali é para ler. Peça dados ele vai ler. Mostra não. Certo? Se fosse só para escrever, não precisaria, como é o caso aqui do mostra, certo? Mas no peça dados eu preciso. Se não me engano, aqui não tem read key. Vamos checar. Tá? Bom, então basicamente, na classe interface, eu faço a leitura e a escrita dos dados, certo? Então, o que ocorre? Não tenho read e write em nenhum outro lugar do meu projeto. O único lugar que eu vou ter read e write vai ser dentro da classe interface. Vamos desligar esses celulares aí. Aqui eu vou pôr para salvar. E aí eu vou chamar de interfaces. Ele pede novamente para renomear, vou pedir para manter, né? Fica mais fácil de visualizar, tá? Bom, aqui nós vamos estar trabalhando com a ideia do programa como sendo ele como uma abstração do próprio problema. Então eu vou ter uma classe que vai se chamar programa. Essa classe programa, eu vou ter uma classe agregada a ela, que é o quadrado, e a outra classe que eu vou estar trabalhando, que é a interface, que é essa que nós acabamos de criar. Então eu criei a classe quadrado e criei a classe interface, certo? São as duas classes. E agora eu vou criar a terceira classe, que vai ser a classe programa. E eu vou considerar o programa como sendo a solução daquilo que eu estou trabalhando, certo? Então, o que vai acontecer na classe programa? Vem aqui, vou definir aqui como é que eu declaro? Type, o nome da classe, e daí eu tenho as cláusulas, observe o seguinte, o que é que eu vou ter? Vou colocar aqui como private. Então, eu vou dizer que eu vou ter um quadrado, que é do tipo quadrado. Eu vou chamar de uma inter, que é do tipo interfaces. Certo? Vou ter, para que eu possa ter esses camaradas aqui, eu vou usar aquele velho conhecido uses. Uses quem? O quadrado, o interfaces. Eles têm que estar na mesma pasta que vai estar esse projeto. Tá? O que ocorre aqui? Então, igual, eu vou ter constructor, destructor, e eu vou chamar uma procedure, que eu vou chamar de execute-se. Ok? O que ocorre? Eu passo a ter aqui um objeto chamado interface, uma inter, na realidade, é a instância da classe interfaces, que é aquilo que a gente colocou, que a gente viu na semana passada. Eu tenho a classe chamada quadrado, eu tenho a classe chamada interface. Vou ter a instância. A minha instância eu chamei de um quadrado, que é da classe quadrado, que é o que digo aqui, 2 pontos quadrado. E uma inter é da classe interface. Estou chamando uma instância de cada um. Tá? Estou agregando. Quando eu estou agregando, é o que eu estou colocando aqui. Então, das propriedades lá das operações da abstração. Classificação e instanciação. A classificação é criar a classe. Instanciação é definir a instância do objeto. Certo? Então, um quadrado aqui passa a ser uma instância da classe quadrado. Uma inter, uma instância da classe interface. Aqui tem agregação e decomposição. Eu posso ter um quadrado, que é uma classe que por si só ela pode existir, um quadrado, assim como uma interface. E eu estou agregando a classe interface e quadrado à classe programa.
o meu programa vai estar agregado a ele uma classe quadrado e uma classe interface. Tá? É o que eu passo a ter. Eu vou ter lá constructor, programa, ponto, crie objeto, destructor, programa, ponto, destrua-se. Procedure, programa, ponto, execute-se. O que eu vou ter aqui? Begin. End. O constructor aqui, como eu defini o objeto, mas eu não criei ele. Ele não está instanciado ainda. Eu agreguei ele à classe programa, mas não existe a instância dele ainda. Quando que passa a existir a instância? Quando eu tiver um quadrado, recebe o nome da classe, ponto, seu constructor. Nesse momento passou a existir o objeto um quadrado. Uma inter. Interfaces, ponto, crie objeto. Nesse momento passa a existir a instância. Todo objeto, dentro do conceito de orientação a objeto, ele tem que ser destruído ao seu final. Para chamar o destructor, diferente do constructor, no constructor eu chamo o nome do objeto, recebe o nome da classe, ponto, seu constructor. Certo? Já o destructor eu chamo diretamente um quadrado, ponto, destrua-se. Uma inter, ponto, destrua-se. Dessa forma, eu criei e destruí o objeto. Certo? Fiz duas operações básicas. Observe que mesmo na interface, mesmo eu não fazendo nada, eu tenho begin e end para dizer que eu tenho o nome da classe criada. Ela não pode não ter nada, não vai instanciar nada, mas eu vou chamar ela. Certo? Bom, aí eu vou chamar o execute-se. O execute-se vai ser o quê? Vai ser as duas partes. Então eu vou pegar uma inter, ponto, peça dados lado, e vou, aqui eu preciso ter uma variável para fazer isso, certo? Eu vou passar aqui para ler, eu vou, para diferenciar dos parâmetros que a gente tinha lá, eu vou chamar de m lado, m área e m perímetro. E eles são do tipo real. Vou colocar aqui que a variável que vai ser lida aqui vai ser o m lado. Lá eu chamei de p lado, não é isso? Parâmetro. Aí ele vai lá e vai ler o valor. Bom, quando ele lê e voltar, significa que ele vai estar com o valor na variável, certo? Aí o que eu vou fazer? 1 quadrado, ponto, 7 lado, não era uma dos métodos que eu tinha, certo? Recebe m lado. Então eu estou setando o valor dentro do quadrado, ok? Aí eu tenho o quê? Vou ter uma inter, ponto, mostra resultados. Não é isso que eu tinha? É resultado ou resultados? Tem certeza? Tá certo disso? Aí eu vou passar como parâmetro quem? Aqui o que acontece é o seguinte. Eu posso fazer com que m área receba um quadrado, ponto, get área. Não tinha um método lá, get? M perímetro recebe um quadrado, ponto, get perímetro. E aqui, aí eu escrevo m área, m perímetro.
Acabou o nosso projeto? Não. O que falta? Não tem Begin Engine. Tinha Begin Engine? Esse cara aqui, eu chamo ele de o programa. Pois não. Linha 14, interfaces. Tá faltando? Você viu? Senão não compila. Oi? Ah, desculpa aí. Só um pouquinho. O que acontece? Aqui é o projeto. Aqui tem a palavra program. Certo? Observe, eu criei a classe quadrado, a classe interfaces, a classe programa. Certo? Estou fazendo a própria abstração do processo, onde eu vou ter o programa, vai ter o quadrado conectado a ele, interface conectada a ele. Correto? O programa, ele executa as etapas que eu tenho. Mas isso está fora do projeto. O projeto é outro cara, que é esse aqui que está aí, ó. Program, projeto, project, quadrado. Certo? Aqui tem as diretivas, aqui, que ele vai utilizar. Bom, o que eu preciso aqui? Ele tem as interfaces aqui criadas. O quadrado e o interfaces, em princípio, eu não preciso desses caras aqui. Aqui é só comentário. Aqui é minha aplicação. Bom, aqui ele criou um conjunto de regras do Lazarus. Que, em princípio, eu vou substituir. Ó, vou tirar tudo isso aqui. Vou deixar aqui, ó. Application, my application, minha aplicação. Eu vou chamar de um programa, instância da classe, programa, tipo programa, e vou vir aqui, ó. Isso aqui é quando eu uso o formulário. Eu vou fazer o quê? Um programa. Como é que eu instancio um objeto? Recebe quem? Programa.creobjeto. Depois, vou executar o método, chamei o constructor. Instanciei o objeto programa. Tem um programa ponto execute-se. Não era o nome do procedure que eu criei? E vou chamar um programa ponto destrua-se. Certo? Tá claro até aqui? Criei a classe programa que vai executar a solução do meu problema. Esse é o projeto. Certo? O programa é a classe. É essa aqui, ó, o programa. Na classe o programa, eu disse que eu vou ter um quadrado e uma interface. Não é isso? Um quadrado e uma inter. Quando eu instanciar, chamar o constructor da classe programa, ele vai instanciar um quadrado e uma inter. É o que ele diz aqui. Então, passa a existir a instância da memória da classe quadrado e da classe interface, que vai ser no um programa, uma inter. Executo, chamo o execute-se. No execute-se, ele vai ler o valor do lado. Ele vai setar o lado no quadrado. Ele vai pegar a área e vai trazer o valor da área do quadrado. Vai trazer o valor do perímetro. Vou mandar escrever. Claro? Oi.
Aonde? Ao invés de usar peça dados lá, você pode usar o banco? Não. Passagem de parâmetro. Nós vamos utilizar ela ainda depois com outro formato. Mas a gente vai trabalhar com esse formato. Certo? A questão de procedure e function, deixa que o Damin discuta com vocês depois dessa. Mas tanto o Pascal quanto o Delphi tem procedure. E elas funcionam. Não é verdade? Tudo salvo, colocamos para rodar. É. Só que esse usos ele tem que estar aqui em cima, só que tem que estar aqui. Oh, meu Deus do céu. É que eu não estou usando nenhuma desses recursos dessas classes. Tá, o read key realmente não vai ter. Se não me engano tem, mas depois a gente vê. Vou colocar uma variável do tipo integer. Só para a gente não passar batido aqui. Entra com o valor do lado. Chutem o valor para o 4. 7. 4, 3, 7. Agora não vai dar. Área 49, perímetro 28. O que foi? Pronto. Aonde está a mudança de paradigma? Oi? Em tudo. Então, o que é o processo da orientação a objeto? Em princípio, poderia se fazer usando 4 linhas. Para ler, calcula a área, calcula perímetro, escreve. É isso? Essa é a programação o quê? Estruturada. O conceito de programação estruturada não dá vagas de emprego para vocês. Certo? Então, mudem um ponto de vista. Né? O negócio é programação orientada a objeto. Oi? É. Então, vocês montaram uma empresa estruturada, é um negócio, né? Oi? Esse é o conceito, essa mudança de paradigma, Júlia. Você tem que mudar a forma de pensar, não é assim? Veja bem, o que muda dentro desse contexto que faz com que o processo de desenvolvimento de software precise trabalhar dessa maneira? Vocês observaram que o processo todo de desenvolvimento ele segue um padrão, certo? Qualquer pessoa que bater o olho aqui, ele vai entender, que conheça a orientação a objeto, vai saber o que está acontecendo. Vai? Facilmente vai ler e vai conseguir fazer.
Você precisa de mais gente para executar uma boa parte desse processo. Realmente é mais trabalhoso, certo? Só que, por outro lado, quando você trabalha no formato orientado a objeto, você consegue fazer com que essas instâncias e tudo aquilo que foi criado, é lógico que aqui no caso do quadrado não tem muita reutilização de código, não tem muito como reaproveitar esse código, certo? Mas quando você trabalha com determinadas características, onde tem pessoas, onde tem, vamos dizer lá, você tem pessoa física e pessoa jurídica, não é isso? Você pode ter uma pessoa que ela pode ser um funcionário, ela pode ser um cliente, ela pode ser um fornecedor, pode ser uma transportadora, pode ser um paciente, pode ser um aluno, pode ser várias coisas, certo? Se você tiver a abstração feita de uma certa forma, você consegue aproveitar os códigos que foram criados e esses códigos podem ser reutilizados para outros projetos, sem perder as características originais a qual ela foi projetada. Então, saber projetar um sistema, uma aplicação, usando os conceitos da orientação a objeto, ela pode ser produtiva. Num primeiro momento, você vai ter que trabalhar mais, certo? Mas é mais ou menos, vamos dizer assim, fazendo uma analogia mais grotesca, seria como os primeiros automóveis que foram criados. O cara criou lá, sozinho, foi lá, Henry Ford foi lá e criou o carro, o veículo. Certo? Mas se ele fosse trabalhar nesse formato sempre de forma artesanal, ele tem um limite que ele consegue fazer de carros. Isso vocês viram lá em TGA, na teoria. Não viram? Na tua aula. Que é isso, Mateus? Não é isso? O princípio lá, como é que é o nome da teoria da administração lá? Mas foi ano passado. Ué? E daí? Mas tem a teoria que era fundamentada nisso. E daí, para uma coisa que precisa em grande escala, criou-se uma fábrica, onde o camarada que vai mexer com a porta, ele trabalha somente com a porta. O cara que vai mexer com o motor, ele trabalha com o motor. Você tem as pessoas especializadas, não é isso que tem? Não é esse o formato que nós temos hoje? Esse formato é o que foi colocado no conceito de orientação a objeto. Cada um vai trabalhar naquilo que ele trabalha bem. É isso? Continua tendo fábricas artesanais? Continua tendo fábricas artesanais. O cara faz lá na mão, ele vai lá e monta e faz. Continua existindo. Mas o que acontece? Não é produtivo, não produz em escala. E o conceito de orientação a objeto ele vem para trabalhar em escala. Trabalhar em projetos grandes que possam montar estruturas mais complexas, onde você vai utilizar a capacidade de quem consegue dominar a parte complexa para trabalhar somente com aquilo. Daí ele não tem que estar trabalhando com, vamos dizer, se a tinta está na textura certa, se ficou manchado, o que tem a ver. Ele não vai trabalhar com a interface para verificar se as cores estão batendo, se ficou bacana ou não. Deixa isso para quem vai trabalhar com a parte de design. Certo? Aí nesse formato que ocorre, eu posso trocar, como eu tinha dito antes, toda a interface e a aplicação é a mesma. Eu posso fazer a aplicação para o celular, mantenho a regra que existe e vou usar ele no celular, sem precisar criar uma regra de negócio que possa criar de um jeito, de repente, por um acaso, na hora que colocar na outra interface, eu errei em alguma coisa. Aí, quando faz no computador dá certo, quando eu vou fazer no celular dá errado. Não é isso? Quando está usando o Windows, ele faz errado. Quando eu vou usar no Linux, está correto. Por quê? Porque eu tenho regras de negócio diferentes. Só mudei a interface, só aquilo que está apresentando. Mudei de ser um smartphone, passei para um Windows, passei para o Linux. Certo? O que acontece? Dessa forma eu consigo trocar esse formato e manter essa capacidade. A mesma regra. Se estiver errado, vai estar errado em todos. Mas se estiver certo, já serve para todos sem precisar mexer em nada. Entenderam o processo? Então, tem um pouco mais do que as 4 linhas, né? Fazer o programa do quadrado. Tá certo? Mas, de certa maneira,
esse é o formato que garante as vagas de emprego que estão no mercado. Por assim dizer. Tá certo? Funciona? Oi. Quando que uma chama a outra? Ó, quando eu tenho aqui, nessa linha, que eu chamo aqui, um quadrado recebe quadrado, ponto cria objeto. Quando eu declarei lá em cima um quadrado, aqui, ó, aqui eu declarei um quadrado, certo? Eu estou no programa. Quem é que o projeto chama? O projeto chama um programa. Não é isso que acontece aqui? Quando eu chamo, o que ele vai fazer? Bom, em princípio, eu não tenho nada na memória. Ele vai chamar o projeto que vai executar, ó, que é o program que vocês estão acostumados a ver aqui, ó. Não é o program aqui? Ele está dando uses. Esse restante aqui, ó, mesmo que eu apague esse restante aqui, ele não vai fazer diferença. Porque a única coisa que ele está chamando, que está usando, é um programa aqui, tá certo? Quando ele chama um programa, a primeira coisa que ele vai fazer é instanciar. Então, classificação e instanciação. Primeira regra da abstração lá. Certo? Então, ele vai... A classe está criada. O programa está aqui. Aqui é o cabeçalho. O nome da classe. Aqui os atributos. E aqui seus métodos. Não é isso que nós temos aqui? É como está no questionário lá. Não é isso que tem? Aí o que acontece? Eu vou instanciar. Onde que eu instancio? Quando eu chamo o constructor. Quando eu chamo o constructor, que está aqui embaixo, um quadrado recebe quadrado, ponto cria objeto. Neste momento, estou instanciando um objeto um quadrado. Passou a existir objeto um quadrado. Aqui embaixo, uma inter foi instanciada. Passei a ter a instância da interface. Certo? Aí, dentro do meu projeto, eu chamo quem? Um programa.execute-se. Um programa é meu objeto. Certo? O objeto pai lá que tem tudo. Que tem o quadrado e a interface. Chamo ele, a hora que eu chamo ele, ele vai executar. O que ele vai fazer quando ele executa? Primeira coisa, ele manda pedir o valor do lado. Mas ele chamou a interface. Depois que o lado trouxe o peça dados lado, aí um quadrado, ponto set lado. Mandei uma mensagem para o objeto quadrado, mandei setar o valor que eu acabei de ler na interface. Certo? Na linha de baixo, eu dou um get. Área recebe get. O que é que ele faz aqui? O get, ele dá um result lá, não dá um result? Ele vai trazer quem? A área. Só que antes dele trazer isso, ele chama aqui dentro, ó, get área. Ele manda calcular a área. E o que faz o cálculo da área? Área recebe lado vezes lado. Estão lembrados na aula passada que a gente falou? Mas cadê os parâmetros aqui? Por que eu não preciso dos parâmetros? Porque ele está dentro do próprio objeto. O objeto tem acesso ao valor da área. Não preciso procurar ele para lugar nenhum. Ele mesmo já vai calcular. Certo? Já vai setar no valor da área. Aí o result simplesmente vai mandar retornar. O mesmo caso acontece com o perímetro aqui, ó. Certo? E aqui num programa eu fiz o quê? Só dei o get no perímetro. Está claro? Eu estou no programa. Projeto. Ali é um programa do tipo de programa. Aquele programa Uma instância. O programa é o quê? Não. Ah, aqui é para ser uma instância. De quem? Aqui, ó. 2 pontos igual. 2 pontos quem?
Programa. Aonde que eu declarei programa? No programa. Aqui o nome da minha classe se chama programa. Mas não faz diferença. Pascal não é case sensitivo. Hã? Certo? Dúvidas? Fala, Júlia. Oi? Confusa? Júlia, é uma mudança de paradigma. É entender na pele o que significa mudança de paradigma. Entendeu o que é mudança de paradigma? Vamos. Eu mandei GIF, já conhece o GIF. Amanhã. É, também. Não, professor, manda já as coisas. O Dedi tá coçando o reflexo. Tá, vamos esclarecer as dúvidas aí. Entendeu aqui a questão do programa, Mateus? Entendeu? Fala, Jailson. Entendeu? Não entendeu? Meu Deus, vamos lá. Douglas, Wagner. Quer a sua opinião? Tranquilo? Oi? Não, o código eu não passo. O código tá no livro. Tudo bem. Não tá tão diferente. Não. Tá não. Isso lá que eu perdi o livro, né? Parabéns. Parabéns. O meu chegou na minha reta, eu pego isso na minha reserva lá. O meu chegou pra comprei. Eu tô na frente. Tem que reservar lá, né? Uma alternativa é você xerocar o capítulo que interessa. Bom, eu avisei que tinha o livro para comprar, que custava R$40. Quanto você pagou? R$30? Eu avisei? Que dava para comprar o livro. Hã? Eu avisei que tinha bastante livro na biblioteca, que era só retirar. Então, não foi por falta de aviso, né? Tá certo? Entenderam a questão da classificação e instanciação? Tá claro aqui? Aqui ainda não tem generalização e especialização, ainda não está aqui. E nem associação. Certo? Nós temos aqui classificação e instanciação, agregação e decomposição. Cada coisa a seu tempo, né? A Júlia já ficou confusa até aqui, imagina se eu passar o resto. Vamos devagar. Né? Aonde está a agregação no código? Vamos escolher gente para responder, já que ninguém tinha dúvida. Boa pergunta, Jailson. Diga o número, Jailson. 5. O Richard não está valendo. Hã? Não, né? Então vamos começar daqui? 1, 2, 3, 4, 5. Hã? Ficou interessado? Né? Todo mundo ficou interessado. É só fazer sorteio que todo mundo fica interessado. Aonde está a agregação dentro do código? Você constrói quadrado de 5, chamar ele. Seria isso? Escolha outro número aí. Só 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué!
Já mandei. Ó, o que você acha? Onde que está a agregação? Eu falei que as peças quadradas, né? Para poder você criar o local da Diz lá, Wagner. Aonde que está? Não, eu quero a sua resposta. Não é? Concordo. Dica as suas palavras. Engraçadinho. Qual que era a pergunta? Meu Deus do céu. Jailson, Onde está a agregação? aonde que está a agregação dentro desse nosso projeto? É. Ah, olha, falou, pô. Não, fala com as suas palavras. Não é esse negócio de Ctrl-C, Ctrl-V. Paradinha aí em cima. As paradinhas onde? É, as abinhas lá em cima. As abinhas aqui em cima. O que tem? A abinha que está ao quadrado. Paradinha. Paradinha. Aí chama elas todas, não só depois. Elas todas não, chama uma, chama outra, chama outra. Tá, e daí então, no projeto todo. Falar que está em tudo é a mesma coisa que falar nada, né? Então, aonde que está em particular, então? Me diga qual é o número da linha, como o Carlos disse aquela hora. Em qual linha que está representada a agregação? Sei. Chutou mesmo. Oi? Diga o número da linha para ser mais específico. Abrir a interface. Desculpa. Pronto. Vai subir. Sobe em cima. Desce Não embaixo. tem que ser no projeto, que eu estou todo juntando. Ah, no projeto. Eu acho que é no projeto. Não, lá no programa. No programa. Acho que é. Não, no programa. Desce aí, professor, por favor. Pronto. Agora entendeu, hein? É isso. A partir da linha. A partir da linha, Ali no 25. seja mais preciso. Dia 25, 26. 25, 26. Quem concorda com o nosso amigo Mateu aí, que está na linha 25, 26, levanta a mão aí. Ou dá 6. Como assim? Ou em uma ou na outra? Não é assim. Na hora da prova não é um lugar ou outro. Ah, mas vai ter alternativa. Será? De marcar X é só. Vale a pena? É somatório. Somatório. Vai ser marca X. Né, Paulo? Nossa. Somatório. Pode ser de 00 a 99. Você está com a calculadora? Não. Não pode. Daí? Aonde que tá? Em que linha que tá? 6. Quem acha que está na linha 6, levanta a mão. É quando eu faço, né? Eu só todas as classes, um quadrado, uma interface, e com todas as usar. 1, 2, 3, 4, 5. Tipo, ajuda aí. 6, 7, 8. Então, a agregação está na linha 6. Na representação que a gente fez no quadro, quando eu apresentei a ideia de agregação, eu coloquei que tinha lá um teclado do tipo teclado, um monitor do tipo monitor, não é isso? Isso representava a agregação. Então, significa o que aí? Sim, mas aonde que está representada a agregação? É na linha 6? Oi? Não seria a linha 9? Quem acha que é na linha 9 e linha 10, levanta a mão. Antes da 10. Agregar significa o quê?
O agregado em casa é o quê? A nome da a gente está só declarando. Oi? A nome da a gente está só declarando. Mas cada uma delas pertence. Essa é a minha parte da pergunta, né? Eu já falei no 9 e 10, né? Lembra? Essa foi a minha parte da pergunta. Agregação e classificação pode ficar na mesma linha. A agregação e classificação pode ficar na mesma linha. Não. Vamos entender assim, ó. A classe vai dizer quais são as outras classes que estão vinculadas com ela, certo? O vínculo dela significa que vai existir um objeto lá dentro daquele tipo. E aonde que eu digo objeto? O constructor cria instância, é instanciação, não é o constructor? Quando eu chamo constructor, estou instanciando um objeto de uma classe. Mas aonde que eu agrego a classe? O fato de eu dizer que eu tenho aqui o uses, isso não quer dizer que eu tenho uma agregação. Ele simplesmente diz que eu posso utilizar esse outro arquivo, essa outra biblioteca. Mas ele não está dizendo que eu estou agregando ele. Eu posso utilizar ele. Certo? Aonde que eu digo que de fato eu tenho uma instância? Que eu vou utilizar? Quando eu declaro ele. Quando eu estou declarando ele aqui, eu estou agregando o objeto. Estou dizendo que o objeto programa ele tem um atributo que é do tipo quadrado, um atributo que é do tipo interface. Aqui eu tenho a agregação. Mas tem a classificação também? Classificação é o nome da classe, faz parte do processo. Mas a propriedade agregar, eu tenho que dizer em algum lugar. O fato de eu dizer aqui em cima que eu estou usando esses camaradas, não diz que eu estou agregando. Simplesmente diz que eu vou utilizar. Mas não diz claramente aonde eu vou utilizar. Quando eu digo que eu tenho um objeto dele, que é um quadrado, que é da classe quadrado, eu estou dizendo que eu vou ter um objeto ali que é de uma outra classe. Não é isso? Se vocês virem a representação que eu coloquei no quadro na semana passada, vão ver que lá eu especifiquei um teclado do tipo teclado. E fiz referência à classe teclado. Um monitor do tipo monitor, que é a instância que vai existir. Tá claro? Ficou claro, Jailson? Douglas? Não. Pra quê? Ué? Vocês não prestaram atenção? Ué? Nem tá gravando? Tá piscando ali? É bom prestar atenção. Professor, então o quadrado, a classe do quadrado, Tudo que está declarado, tanto é que a gente utilizou tudo. Certo? É uma instância. A classe... Um atributo só, um quadrado... O quadrado aqui, ó, a classe quadrado, é como a gente desenhou lá no quadro. Ele tem uma classe teclado, ela tem um nome, tem seus atributos, seus métodos, certo?
Ele tem aqui, ó, a classe tem o nome, tem os seus atributos e tem seus métodos. Tudo aqui. Certo? Funciona? Funciona. Precisa usar tudo ou não? Tudo que a gente quer. Geralmente a gente coloca o que a gente vai usar. Não necessariamente precisa dizer que a gente vai usar todos ao mesmo tempo, mas Outra vez, sei lá. posso. Eu poderia ter aqui, ó, por exemplo, aqui eu defini um quadrado e uma inter. Eu poderia definir outro do tipo quadrado. Aí aqui eu venho, vou instanciar outro recebe quadrado ponto e objeto. E aqui eu vou destruir também outro ponto destrua-se. E aqui dentro do meu execute aqui, vamos dizer assim, eu vim aqui e mostrei o resultado, certo? Aí eu venho aqui, uma inter.peça dados lado, m lado, e daí eu vou colocar outro ponto set lado, vou passar a mesma variável. E vou chamar aí uma inter.mostra resultados. E aqui eu vou fazer outro ponto get área, outro ponto get perímetro. Certo? Aí o que vai acontecer? Vou salvar, vou pôr para executar. Aí que eu marquei breakpoint aqui. Ó, ele veio até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, ele veio aqui e executou o cria objeto. Ó, veio aqui, constructor, veio lá, lado recebe 0, área recebe 0, perímetro recebe 0. A classe quadrado. Um quadrado, aliás, né? Ele vem para o outro quadrado, que é outra instância, o lado recebe 0, a área recebe 0, perímetro recebe 0. Ele vem para a interface, não tem nada. Peguei em end, pegou e foi embora. Criei, chamei o constructor. Vai chamar o execute aqui. Ó, vem aqui, vai pedir o peça dados, lado, vai lá. Vou colocar um outro número qualquer, né? Vou colocar um 5. Vem aqui, vai setar o valor do lado. Ó. Aí vem, ó, get. Ele vai lá, chama calc. Vai lá, faz o cálculo. Vem aqui. Ó, a área vale 25. Tá vendo ali? Ixi. Não. Absurdo. Força do pensamento, debug. Que coisa absurda. Que coisa. Vai lá no perímetro, ele vai chamar o calc. Ele vai lá, dá o result, daí vai mostra dados, vai ler, vai pedir para ler o valor da... Ó, olha lá. Esse é de um quadrado. Aí eu vou digitar o 0 aqui, que ele pede para digitar o valor de 1. Aí vem, agora vai
Peça dados, ó, vai pedir o outro valor do outro quadrado, né? 9. Onde foi antes? Não, foi 7. Foi 7. É 4 e 3, 7. Aí vem, ó, ele vai setar o valor, ó, o valor que está aqui, ó, 9. Certo? Bom, aqui não. Vem aqui, aí vai mostrar o resultado. Na hora de mostrar o resultado, ele chamou o get já. Certo? É o que eu pedi para fazer. Ele vai lá, ó, calculou perímetro, ó, quanto que vale o lado aqui? 9. Certo? Vem aqui, ele vai retornar o valor, aí calcula a área, né? A área aqui também, 9. Olha lá. Bonito, né, o negócio? O debug ficou bem mais legal. Ah, Vou dizer assim, Ficou sem querer, né? sem querer? Não Como? lembrou do Então, né? Entenderam? Pois não. Selfie do quadrado. Selfie, cadê? Vou fazer selfie. Olha lá. Esse self ali, ele garante que vai usar a classe que está na assinatura. Ele garante que é aquela instância que está. É que o self aqui, em particular, não vai fazer diferença porque eu não estou usando herança. No caso da herança, eu poderia ter instâncias diferentes. No caso aqui, não tem instâncias diferentes. Então, não tem. Ele basicamente vai pegar dele mesmo. Só tem aquela instância. Certo? Ele vai pegar a instância de um quadrado, ele vai pegar da própria instância dele. O outro quadrado vai pegar dele mesmo. Não vai pegar de outro. Quando eu tiver herança, que tiver níveis diferentes, aí eu posso pegar da classe pai ou da própria classe. Sim, mas eu posso querer pegar da própria classe que eu estou, mas posso querer pegar da classe pai, por exemplo. Mas isso nós vamos ver. Oi? Se eu pegar a classe pai, não usaria self. Daí não usaria self. Palavra reservada. É uma evolução do Delphi é de que ao invés de usar o próprio nome da função para retornar o valor, eles, como tem no C o return, eles colocaram result no Delphi para retornar o valor. O set e o get faz parte dos métodos, né? O que são os métodos? São um envio e recebimento de... Oi? Não. De quê? Mensagens. Exato. Então, como o objeto ele está fechado e eu não tenho acesso direto, né, o exemplo do almoxarifado lá, então eu vou ter uma requisição para poder enviar dados, uma forma de enviar dados, que se chama set, que eu vou colocar o valor dentro do objeto. E eu vou ter uma outra que eu vou solicitar o que está lá dentro, que se chama get. Né? Então, o que acontece aqui dentro desse processo? Eu venho aqui e jogo o valor do lado lá dentro do um quadrado. Estou enviando a mensagem para dentro dele. E quando eu tenho aqui, eu estou resgatando, estou dando um get na área, que é o valor que eu quero o resultado, ele vai me extrair o valor que está lá dentro. Bacana? Observem que eu não coloquei 7 área e 7 perímetro, né? Só coloquei 7 lado. Embora lado eu coloquei get 7. Certo? Opa! Vamos ver a assinatura do método. Tá bem? Eu coloquei o set constructor destructor,
Fiz o set para o lado e dei get lado, mas só fiz get para área e perímetro. Não fiz set para área e perímetro. Por que você fez do lado de 7 e Quem pode responder? Diga o número aí. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse sorteio é maravilhoso, né? É fantástico. Vai lá, Júlia. Não precisa ficar vermelha, Júlia. Get saída e 7 entrada no Sim. Mas a pergunta dele é por que eu fiz só o get da área e perímetro e não fiz set da área e do perímetro? Observe aqui, ó. Eu fiz set do lado, get do lado. Mas aqui a área e perímetro, eu só fiz get, não fiz set. Por quê? Calcula um área, só precisa um lado. Só precisa um número. Tudo bem? Para calcular um área, precisa um lado só. Então, o número. Então, são um set. É punch ou eu vou dizer por não. Mas aí Aí já Já esclareceu, né? Por que tá preso aquelas palavras? Será que tem uma ideia? Só ele da alma, me trabalhar? Vamos entender assim, ó, só para deixar claro, né? O processo de desenvolvimento, esse processo todo que a gente começou no passado, a ideia, embora a programação estruturada pareça interessante nesse formato, quando se aprende a programação estruturada, para entender bem a orientação a objeto, não é tão complexo. Mas quem aprendeu só orientação a objeto e não aprendeu programação estruturada, quando precisar fazer laços de repetição em quebra de nível, um dentro do outro, montar uma lógica para resolver um problema, se ele viu só orientação a objeto, ele não consegue fazer claramente esse formato, certo? Como a gente trabalhou com vários exercícios, trabalhando com vetor, com matriz, em vários formatos diferentes, onde tem laços dentro de laços e tudo mais, é o processo razoável que no mercado de trabalho vai se exigir, né? Mas a ideia, de um modo geral, é que geralmente, o histórico que a gente tem do pessoal que fez sistemas, é que o pessoal de sistemas dificilmente fica na área de desenvolvimento, vamos dizer assim, bruto, certo? Geralmente a tendência do pessoal de sistemas é estar no nível gerencial, ou nível de análise, está no nível que entende mais os negócios. Por que isso acontece? Porque o pessoal da computação, da ciência da computação, eles conseguem trabalhar muito tranquilamente com esses métodos e fazer esse processo específico. Mas eles não conseguem ter uma visão ampla de como a coisa tem que funcionar. E a ideia é que o pessoal de sistemas passe a trabalhar realmente nesse nível de análise e projeto ou a nível de tocar a gerência de um projeto. Certo? Porque vocês têm que ter uma visão completa do processo, não específica. E o pessoal da computação, eles trabalham de uma forma muito específica. Não é desmerecer ou não o mérito do profissional de ciência da computação. Historicamente, no mercado de trabalho, tende a acontecer desta forma. Certo? Beleza? Então, existe muito mais ainda para se aprender com base no conceito de orientação a objeto, que depois você vai ver que é muito mais interessante essa parte, porque é só 2 semanas ainda que a gente está vendo desse conceito. Tem mais. Tem mais. Né?
De um modo geral, o processo de entender a orientação a objeto realmente é uma mudança drástica. É uma mudança drástica. Certo? Agora, é um processo que é o que o mercado está usando. Né? E o que eu diria para vocês é assim, recomendação. Né? Procurem extrapolar aquilo que vocês conseguem fazer. Não fiquem limitados ao que vai ser passado. Extrapolem o processo. Certo? Porque esse formato que a gente vem trabalhando com vocês, mesmo no ano passado, esse ano, do que pode ser feito com esse processo todo aqui, não quer dizer que tenha que ser com Delphi, não tem que dizer que tem que ser com Pascal. É bacana, a coisa funciona? Nesse formato que a gente mostra, realmente a coisa funciona bonitinho. E é para funcionar bonitinho, certo? Certinho. Agora, é possível fazer muito mais do que isso. É possível extrapolar esse processo, certo? E a ideia é justamente que vocês tenham condições justamente de extrapolar esse processo de conhecimento que vocês estão começando a ver. É só a pontinha do iceberg isso aqui. O processo é muito mais amplo, muito maior. E muito, vamos dizer assim, não vou dizer que saiu do curso, já de cara vai estar ganhando um monte. Mas a ideia é que se trabalhar legal, conseguir extrapolar esses fundamentos aqui, o mercado de trabalho está precisando de gente que saiba, tem habilidade para dominar isso e fala com propriedade. Não é falar de, é mais ou menos isso, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E não é em função de nota. Certo? Mesmo porque as minhas provas, o objetivo não é nota, é que vocês aprendam. Não adianta nada. O conceito de orientação a objeto, da forma que eu trabalho nas matérias, no terceiro e no quarto período, realmente tem que aprender, porque se não aprender não vai passar também. Não adianta entregar os trabalhos, só com a entrega dos trabalhos não passa, não adianta. Não tem, é muito diferente do primeiro e segundo período. Não pensem que vai ser igual foi primeiro e segundo período, só faz o trabalho, dá uma né ali, dá uma... Não tem como, porque até o quarto período, até o final do quarto período, tem que dominar o processo. E para dominar, só tem um jeito de dominar esse negócio. É que nem andar de bicicleta. É só programando mesmo. Certo? Então, recomendo a todos que realmente mandem ver, porque se não ralar, não tem o que possa resolver. E tem alguns conceitos mais para frente que realmente são mais delicados que esses que estão começando agora. Certo? Não é verdade, Paulo? Alessandra? Verdade? Então. Então. Oi? Não, a questão é a seguinte, né? Falar em termos de entrar no curso, entrar é fácil. Isso aí. Não, isso aí é fácil. Perguntas, comentários, observações? Professor, vai mandar o vídeo agora? Não sei. Pera aí. Jogar aquele famoso like. Vou fechar a videoaula aqui, pera aí. Até hoje.